A S152 Taran é a principal caça-tanque do World of Tanks console por unir uma combinação de poder de fogo absurdo, mobilidade quebrada e camuflagem insana. A ATD soviética é um veículo premium e um dos mais quebrados e pay to win da história do Hot Console. E o melhor é que nessa semana ela vai estar disponível para todo mundo comprar por prata. Esse vídeo é atemporal até porque a Taran é sempre a principal TD do jogo e nesse vídeo eu vou te explicar os motivos disso. Além também de fazer uma cobertura completa de como conseguir ela por prata e também de todas as dicas aqui do tanque. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks Console e nesse vídeo eu vou entregar para vocês um guia completo com a S152 Taran, a principal caça-tanque aqui do jogo e sem dúvidas um dos tanques mais absurdos da história do Hot Console. E galera, eu já tava querendo trazer a Taran aqui no canal há muito tempo, principalmente porque eu tenho muita propriedade para falar dela, afinal eu tenho não só as 3 marcas aqui, como também 6 das 10 melhores partidas aqui da comunidade com a Taran, que eu tô até deixando pra vocês aqui na tela. Sendo que das 7, eu tenho 5. Além também de ter a principal partida e a terceira gameplay aqui com a caça-tanque. Pessoal, a Taran é uma caça-tanque simplesmente absurda, porque ela combina mobilidade de tanque médio, um alfa de 950 de dano e um ocultamento aqui que é praticamente de um veículo leve, 237 metros. E o melhor de tudo é que nessa semana aqui, a Taran está sendo disponível para vocês pegarem por prata no Hot Console. Então eu vou fazer uma super cobertura aqui nesse vídeo e eu já peço de antemão para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e principalmente compartilhe esse vídeo aqui com amigos e conhecidos que jogam o jogo. Afinal, a Taran é uma TD absurda e que sempre vale a pena a gente assistir jogos e informações aqui com ela. Bom galera, queria primeiramente dividir com vocês o roteiro aqui desse vídeo para que vocês entendam o que vai ter nesse conteúdo. De forma inicial, eu vou fazer uma cobertura do evento aqui dos tanques por prata, que inclusive tá a Taran, vou colocar o preço para vocês, se tá valendo a pena comprar a caça-tanque ou não. Em sequência, eu venho com as informações aqui do tanque, junto com as dicas aqui de equipamento, tripulação e jogabilidade. E aí, a gente mata com 3 excelentes gameplays que passaram dos 30 mil de dano combinado aqui na somatória geral. Então tá um conteúdo muito especial. Então vamos lá aqui para a parte da Store, porque galera, aqui na parte do aniversário temos a Taran por 100 milhões de prata. É um preço muito salgado, é verdade, mas que pelo tanque compensa demais. Sei que vai acabar sendo muito restrito, poucas pessoas vão ter acesso a esse tanque, porque realmente é uma prata que eu, por exemplo, estou com 72 milhões aqui, mas para quem já tem uma boa poupança no jogo, para quem já tem uma alta quantia de prata, sem dúvidas vale a pena. Fora isso, também temos vários tanques aqui, além da Taran, como o Object 907, que é um veículo de tier 10 soviético médio. Temos também o T-58 Heavy, que é um pesado de 3 tiros aqui, com 750 de dano em cada munição, com dano potencial no clipe de 2250. E também temos outros tanques aqui no Cold War, que evidentemente vale a pena para você que tem bastante prata e quer gastar no jogo. Mas sem dúvidas, o principal tanque aqui desse formato e desse benefício é a Taran. Então galera, se você tiver uma prata no jogo, considere comprar ela porque ela tá muito bom. E caso você esteja assistindo esse vídeo num ponto futuro que o evento não tá mais disponível, fica tranquilo, porque a Taran ela sempre volta aqui, seja por XP livre ou seja pela compra direta no ouro. E galera, temos também, além da Taran, diversos tanques aqui por XP livre, tá? Eu até separei aqui pra vocês de forma rápida aqui, só pra não alongar tanto o vídeo. Então, são ao todo mais de 20 tanques aqui, tá? Eu tenho desses 22 ou 23, 17, eu tô deixando pra vocês a lista completa aqui. Mas eu já adianto de antemão que eu acho que o único tanque que tá valendo realmente a pena nessa listagem é o T-26E5. Ele é um excelente tanque pesado aqui de nível 8. Ele tem uma boa mobilidade, uma blindagem de torre assim que é surreal, e também o DPM, que é magnífico. Ele atira aqui e recarrega muito rápido. E também a quantia de XP livre que tá pedindo aqui pro tanque tá extremamente justo, uma XP livre que é muito baixa, até deixando aqui pra vocês. Então, fora isso, eu não recomendo nenhum tanque, a menos que você goste de um veículo ou outro, porque esses tanques, na minha opinião, estão bem ultrapassados aqui no game. E pessoal, voltando aqui aos conteúdos da Taran, vamos começar com as informações dela aqui. Espera aí que eu tenho que filtrar as TDs aqui do jogo. Então, galera, primeiramente, a Taran é uma tanque assim que é simplesmente única aqui no jogo, porque não tem nada igual. Ela, quando chegou aqui no jogo em meados de 2022, simplesmente pegou o reinado das caça-tanques, porque ela matou todas as caça-tanques que tinham camuflagem aqui, que eram de suportes, porque ela é muito superior em todos os quesitos. Pra vocês terem uma certa noção,
ela tem uma velocidade de um tanque médio, com um canhão, que é uma TD aqui, tem um alfa bem maior do que, por exemplo, os alfas aqui, padrões aqui das caça-tanque de 850, é um alfa de 100 de dano a mais, isso faz muita diferença. E a camuflagem dela, que eu nem preciso citar, de um tanque aqui leve, 237 metros, tudo fitado. Além disso, quando a gente abre aqui o tanque nas características por dentro, a gente nota que, além de tudo, o tanque tem 4.400 de DPM. 5 graus de depressão, que não fazem a diferença, até porque o tanque ele tem um perfil baixo, então você não vai sofrer com a depressão aqui no terreno, fora que você sempre tem que entrar de lado aqui nas posições, e o tanque aqui na lateral ele tem uma depressão maior, como vocês estão vendo na parte reta aqui do chassi, tem uma limitação aqui por conta do desenho do tanque aqui. E, além disso, o tanque ainda tem uma torre 360 graus, que é aquela torre que gira sem limitações. Isso aqui é muito importante para uma TD de suporte. Fora isso, também o tanque tem excelentes números aqui na camuflagem, seja parado, seja em movimento. Uma velocidade reverse aqui, que é a velocidade de ré muito boa, 18 km por hora. Um HP que para TD aqui tá bem tranquilo. E uma penetração que é incrível, junto com o tempo de bala também, na munição AP, que não deixa a desejar, 1000 metros por segundo aqui. Galera, sem dúvidas a Taran é uma das principais TDs do jogo aqui. Ela, por exemplo, bate a T110 E4 justamente porque o jogo hoje aqui no Watch Console, em 2025, tem muito mapas abertos. Então acaba que a E4 é bem superior aos mapas de cidade. Porém, esses mapas de cidade são bem limitados aqui no jogo, temos apenas 4 no momento atual do game. Outra curiosidade insana aqui com a Taran, galera, é que ela é simplesmente o principal tanque aqui do jogo em termos de dano aqui para você fazer marca de excelência. Eu tô até deixando para vocês aqui na tela o quanto de dano precisa fazer para pegar a terceira e quarta marca aqui do tanque. E beira quase os 7k de dano combinado. É um dano absurdo, de modo que para você pegar a terceira tem que ter uma média de 6.300 e para pegar a quarta marca dourada tem que ter uma média de 6.600. Então a Taran, por todos os mapas aqui que envolvem o Watch Console, ela sempre vai conseguir sair bem pela mobilidade, pela camuflagem, por também ter um dano alfa que é muito alto. Para vocês terem uma noção, galera, eu tô até deixando aqui para vocês, ela tem 1.200 de dano na explosiva, isso aqui é muito forte. E além disso também, o tanque tem um canhão de 152 mm, com 4 tiros e meio aqui por minuto. A precisão dela a 100 metros é de 0,29, ela tem um dano de 950 com uma penetração a 100 metros de 303, fora que ela carrega muitas munições, são 44. Ela não tem uma limitação, por exemplo, como é na 4005 e na 83, que você tem uma bala limitada, você às vezes não vai conseguir suprir aquela partida que precisa realmente dos 15 minutos, e aí você acaba até ficando sem munição. A Taran não tem esse problema, é um dano aqui que é infinito aqui no tanque. A torre dela é uma torre aqui de 28 graus de rotação aqui, uma rotação muito boa. Ela tem uma view range que é de 464 metros. Lembrando que eu não estou utilizando equipamento de lentes. Quando você coloca lentes no tanque, que não é indicado, você ainda consegue ficar com 500 metros de visão. E o HP dela, 1850. O motor da Taran é uma das principais características aqui do tanque, porque eu comecei para vocês 63 km por hora de velocidade máxima e 18 de reverse. Fora isso, o tanque também tem uma potência de motor aqui que é bem considerável para uma TD, e ele tem uma taxa de incêndio aqui que é consideravelmente alta, principalmente porque se você toma tiro na frente, na lateral, é muito fácil colocar fogo na Taran. Além disso, o chassi dela aqui conta com 34 graus de rotação aqui por segundo, e ela tem uma resistência de terreno que é muito boa, tanto que vocês irão ver na gameplay o quão que ela consegue pegar pontos cruciais da batalha de uma maneira muito ágil e rápida. E aqui na parte do rádio, que não importa tanto, 800 metros. Galera, o que eu indico de equipamentos para a Taran? Já iniciando aqui, a Taran é um dos tanques que é mais complexo aqui nos temas de equipamento, porque são vários que são muito bons para ela. Primeiramente, os que eu não abro mão no meu estilo de jogo: a ventilação e o pilão, porque ela reduz consideravelmente as taxas aqui de reload da Taran, fazendo com que a caça-tanque tenha uma excelente taxa aqui de tiro por minuto. Isso faz com que o tanque, por exemplo, seja um dos tanques mais fortes aqui para você causar dano. E aí com 4.500 de DPM, eu nem preciso citar para vocês o quão forte é essa TD aqui. E como terceiro equipamento, temos inúmeras opções. Primeiramente, a opção que eu sempre recomendo é a camuflagem, até porque reduz consideravelmente seu fator de ocultamento, deixando o tanque na casa dos 237 metros. Mas também temos um excelente equipamento para Taran aqui, que se você quiser sacrificar um equipamento aqui que eu citei, você pode pôr a troca de munição, principalmente porque a troca de munição é aquele equipamento que te permite trocar de munição sem precisar recarregá-las, e aí você pode, por exemplo, carregar as munições explosivas aqui e dar um dano de 1.200. Outro equipamento muito bom para Taran são os equipamentos aqui de velocidade, tanto o Traction System como o Advanced Powertrain, porque se você coloca esses equipamentos de velocidade, a Taran vai ter uma mobilidade de aproximadamente 70 km por hora, ou seja, uma TD muito veloz, quase que um tanque leve aqui
com um canhão de 152mm, né? E aí, os outros equipamentos eu não indico tanto. Você pode pôr equipamento de lentes, mas não vale a pena, porque a Taran vai ficar um tanque muito mais a 300, 400 metros do inimigo do que propriamente vai ficar perto de despotar. E aí, obviamente, o fator do view range aqui não entra tanto em conta aqui do tanque. Galera, a minha combinação da tripulação com a Taran é uma das principais características aqui do game, principalmente porque eu foco aqui em trazer uma combinação muito boa que deixa a minha Taran muito precisa. Para vocês terem uma noção, um dos principais pontos fracos do tanque é justamente a dispersão, e com essa combinação aqui de 9 skills, vocês terão uma mira de raio laser com a Taran. Primeiramente, a skill que eu coloco aqui, 10% a menos no reload, essencial. 10% a menos na sua precisão, essencial para a Taran também. A skill de snapshot, que é uma skill que reduz 12% a sua dispersão, fazendo com que a sua mira ela feche mais rápido e também que ela não abra quando você está em movimento. Temos também uma skill aqui que é muito boa para a Taran, de 10% na mira de tiro em movimento. Isso aqui também reduz a sua dispersão na prática. Temos também aqui a skill de Irmãos em Armas, que é uma skill fundamental para todos os tanques aqui do jogo. E skill de camuflagem, outra skill fundamental para Taran. Uma skill que é diferencial, que é o skill de disparo abafado, que reduz 35% a sua perda quando você atira. Isso é muito essencial, porque, para quem não sabe, quando você dispara aqui, o fator de ocultamento ele sobe demais. E com essa skill, você vai reduzir em 35% essa perda, essa baixa, quando você atira no fator da camuflagem. Temos também a skill de sexto sentido e a skill aqui de view range, que por mais que não seja tão essencial para a Taran, permite que ela tenha uma taxa de visão de aproximadamente 464 metros, o que fica bem próximo do limite aqui, que são os 500 metros. Ou seja, você tem um tanque que é extremamente oculto e também que consegue ter uma visão excelente para cumprir os requisitos aqui da batalha e também spotar por conta própria. E galera, já no loadout da munição, o que eu coloco aqui pra minha Taran? 22 munições AP, 16 munições hits e 6 munições explosivas. Principalmente porque a penetração da Taran é outro grande ponto forte do tanque, até porque a bala hit dela tem incríveis 400mm de perfuração aqui de forma arredondada. Cara, é uma penetração que é surreal. A Taran não tem nenhum problema de você furar E100, Type 5, qualquer tanque muito blindado aqui do jogo, Maus. Enfim, qualquer tanque do jogo ela consegue furar até mesmo na bala AP aqui de uma maneira muito tranquila. E agora, galera, depois de ter feito toda a cobertura aqui do conteúdo dos tanques por XP Live, dos tanques por prata e principalmente da cobertura da review da Taran, vamos para a parte principal do vídeo, que são as gameplays, e vai valer a pena você ficar aqui até o final, galera, porque as partidas estão muito boas e eu cito várias dicas práticas com a Taran, que vai ser útil até para você que não tem o tanque, afinal, é sempre interessante você entender como que funcionam os veículos aqui, principalmente os principais do jogo. Então, bora começar as partidas aqui. E agora, galera, gameplay com a SU-52 Taran, começando aqui os conteúdos de partidas aqui do vídeo. E pessoal, no novo mapa Ardena já, principalmente porque esse mapa chegou na Season Vipers, então caso você ainda não tenha assistido o meu conteúdo sobre a temporada, eu cito todas as novidades aqui da Season, inclusive com o novo mapa Ardena, estou deixando aqui no card relacionado aqui em cima do vídeo, e também o link aqui na descrição, 100% completo. Esse mapa é muito bom porque ele te permite jogar com todas as classes aqui, tanto pesado quanto TD. Ele tem uma região de cidade ali no centro e uma parte aberta aqui no meio. E a Taran, vocês já estão até vendo com maior propriedade a velocidade dela aqui na prática. 60 km por hora, 55, de modo que é uma velocidade excelente. Como eu citei pra vocês, é realmente uma mobilidade de um tanque médio numa caça-tanque aqui totalmente forte e que tem o dano de 1064, por exemplo. Isso aqui cara, é surreal esse dano aqui, galera, é de verdade, tipo, tem horas que a gente não consegue nem acreditar, porque você mata a grande parte dos tier 10 aqui com 2 tiros só, e o reload dele com o equipamento, com os consumíveis todos fitados aqui, fica em 12.1, então, cara, é muito forte essa TD aqui, por isso que eu replico e digo que é sempre a melhor caça-tanque aqui do jogo, com muita sobra pra E4, que na minha opinião é a segunda. E aqui eu tô vindo para uma região estratégica aqui de Ardenas, que é uma parte aqui que dá para pegar um scout e também o dano direto aqui nos players que estão descendo nessa parte aqui. Lembrando que vão ser excelentes gameplays aqui ainda, como a próxima de província e a terceira gameplay em Nibelburg, que eu chego a uma casa de 14k de dano combinado quase, deu 13.900. Então vai valer a pena você ficar nesse conteúdo até o final, porque eu vou citar várias informações com a Taran aqui. E uma, inclusive, é sempre você entrar de lado, como eu tô fazendo aqui, galera, porque com
com essa manobra, você consegue recuar de maneira rápida quando você toma scout. O que é que aconteceu aqui? O inimigo me spotou e eu consegui dar um ponto de fuga bem rápido. Então sempre coloquem o chassi pra frente e entrem de costas aqui na Taran. Vou ver em quem que eu atiro aqui primeiro. Eu vou pôr uma bala hit só pra garantir, tá, galera? Não precisa, porque a perfuração dela aqui na bala P é 305. É uma penetração suficiente pra você pegar qualquer tanque aqui do jogo bem tranquilo. Mas como são tanques pesados, e se a gente for Type 4, que tem uma blindagem um pouquinho mais forte, eu não vou me arriscar tanto, então eu vou ficar precavido aqui com a bala hit. Tem um T-62 aqui que pode ser um pouco perigoso. Eu vou até tentar focar nele um pouquinho aqui depois, porque esses players já estão puxando aqui. E o nosso time tá com 8-12 aqui no placar, né? Desvantagem numérica aqui. Inclusive tem uma 4M5 ali no fundo que dá até pra pegar ela, né? Ela atirou inclusive. Cara, que cara cagado, né? Deixa eu matar esse type rápido antes que ela volte. Ó, vai voltar aqui agora. Ó, T-62A vai me puxar aqui. Coitado, né? Ele vai me dar uns 2 tiros aqui ainda, porque ele tem um DPM forte pra caramba, né? Mas vai ser só isso também. Agora você começa a correr, né? Agora você começa a correr, né, T-62A? Agora ele vai tentar dar fuga aqui. Aí é principiante demais, né? É Juvena fazer isso. Como que alguém puxa uma Taran, velho? É a única tanque do jogo que você não pode puxar. Pelo amor de Deus. Se ele voltar, eu pego ele. O ruim é que os players não vão conseguir dar scout agora na 4M5, né? Se eu matar essa 4M5, eu ganho um jogo com muita sobra aqui, mas o problema é que ela vai ficar muito fora de scout aqui agora, né? Eu vou até me realocar aqui, porque tem uma TD ali no fundo. Quem que é? É a Canone, né? E ela tá sendo rushada por uns 2 ou 3 players aqui, velho. Nossa, nosso time é bem ruim aqui, né, velho? E eu tomei alguns tiros pro T-62A que minaram um pouquinho meu HP. Mas o que tá sendo perigoso nessa gameplay aqui, que pode acontecer, essa 4M5 me dá um tiro, mas eu vou ficar bem esperto pra não levar uma dela aqui. Eu vou tentar puxar esse Conqueror porque ele vai estar distraído aqui. E aí dá pra matar ele aqui com 2 tiros. Deixa eu só ver quem que é o heavy ali do fundo. É o 705. Beleza. Ele nem tá me vendo aqui, né? Fodeu. Nossa, que sorte. Que sorte, velho. Eu não tenho nem palavra pra descrever essa minha sorte aqui agora, velho. Agora eu vou ter que enfrentar esse cara de frente, né? Isso que é ruim. Ah, não faz isso comigo, Taran. Puta merda, velho. Não dá pra errar um tiro desse, cara. Vou tentar sair daqui. Tá muito perto dos inimigos aqui, velho. Taran não tem habilidade nenhuma pra tancar. Ah, não acredito. Meu Deus, virei um player noob aqui no jogo agora, velho. Ah, meu Deus. Ainda pegou meu torre ainda pra ajudar. Acho que agora vai dar pra ficar camuflado aqui, hein? Vai. Ah, não dá pra ganhar, não.
Tô com 264 de life aqui, velho. Pouquíssimo HP. Ainda perdi uns 2 tiros bobos nessa gameplay aqui que comprometeu. Vou tentar... Dá pra pegar uma Headley aqui? Ó, daqui eu não sei onde estão esses dois. Vou bem precavido aqui, porque pelo RU eu não morro com um tiro. Agora pelo E1 eu morro. Dá pra pegar 8 kills aqui de boa. Pedir ajuda pro Malch aqui, velho. Eles estavam na Canone, né? Agora pra onde eles foram, a rota que eles fizeram aqui eu não sei, velho. Talvez esteja nessa parte alta aqui, talvez. Só que o Malch tem que atacar, pô. Não vai ficar capturando base, pô. Easy. Agora só falta um só. Ele deve estar perto, né? Porque seu RU tava por aqui. Agora vai virar um procurando Nemo, né? Ó, a Zap alguma coisa mandou mensagem pra mim. É o cara do Conqueror. Certeza que ele vai falar pra mim que eu tive sorte naquele tiro da 4005. Mas assim, o cara mirou totalmente errado. Vocês viram, né? Ele mirou na região da torre ali. E ele mirou de hash ainda. O certo é ele pegar no meu chassi. Por isso que deu o tiro que absorveu. E a Taran tem um ponto ainda bem comum, que essa pedra aqui dela, na parte baixa aqui, ela é uma pedra que... Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, cara. Puta de um susto falando sobre a pedra da Taran aqui. Do nada aparece um aqui. Agora tem que ir bem na maciota, né? Ah, não acredito. Tem que pôr bala hit pra furar isso mesmo. Mas assim, a pedra dela aqui dá bounce quando você atira nela, tá? É porque é uma pedra que absorve os tiros. Você pode dar uma sorte e bounçar uma HE, inclusive. 9 kills. 14k de dano direto. E inclusive as próximas gameplays vão ser nesse mesmo teor, tá? A gente conseguiu fazer uma excelente partida. O matchmaking tava muito bom, é verdade, mas quem tinha que matar, eu matei. T62A, a Taran, que na verdade a 4005, o Emil, todos os players ali eu consegui matar de uma maneira bem tranquila, inclusive. Os 4, na verdade, aqui foi tudo eu que matei, né? 14k aqui, então bora prosseguir com as gameplays aqui, porque a Taran é um tanque especial e vale muito mais partidas. Bora lá. E agora, galera, gameplay em província aqui com a Taran. E nessas duas partidas aqui, eu vou citar várias informações aqui da Taran, inclusive informações complementares que eu não passei na gameplay anterior e nem também na parte de oficina. E aí, obviamente, eu já tomo um cavalo de pau aqui pra deixar a velocidade do tanque ainda mais abaixo. Mas vocês já estão vendo que ele consegue facilmente passar dos 65 km/h. É uma mobilidade que é muito excelente para pegar pontos cruciais da batalha, é muito importante. Nessa gameplay, inclusive, província eu sempre gosto de fazer esse posicionamento aqui pela linha do 2, pela linha do 3, quando eu dou respawn aqui na parte do norte. Porque te permite um scout e também spotar vários players que estão passando nessa linha. E a Taran, mesmo que ela seja uma TD de suporte, sem blindagem alguma, você consegue fazer esses movimentos aqui de pegar posições, porque ela tem uma combinação de camuflagem e visão aqui que é muito forte no jogo. E aí, com 2 tirinhos apenas, 2.000 de dano acumulado, sempre mantendo o chassi pra frente. Como eu sei pra vocês na gameplay anterior, é o movimento que você tem de fuga justamente pra correr quando você atirar.
E agora, com esse tiro aqui no 705A, vocês acabaram de assistir outra grande qualidade aqui da Taran, que é justamente o dano crítico dela aqui. É muito fácil você traquear as esteiras, colocar incêndio ou até mesmo estourar a caixa de munição aqui dos inimigos. Principalmente porque a Taran, ela tem um dos principais danos críticos aqui do Tier 10 nas caça-tanques. O canhão dela, pra vocês terem uma noção, como eu mostrei pra vocês na oficina, é de 152mm. É um calibre muito alto aqui, considerando que é uma TD que é muito móvel. E agora, galera, olha o que eu falei na outra partida. Por coincidência, a gente já ilustra aqui nessa gameplay o bounce da madeira. Puta, cara, eu fico imaginando o inimigo quando atira numa Taran e dá um bounce. O cara deve ficar puto pra cacete, né? E agora, explicando um pouquinho do meu posicionamento aqui em província, eu venho pra essa região porque ela é muito boa, porque ela te dá uma mira ampla do mapa inteiro. E também tem muitos muros aqui, como vocês estão vendo aqui, que tipo protegem de players que vão atirar em você. Então você pode colocar a torre pra frente e depois voltar quando você é spotado. E eu também queria puxar outro ponto aqui, pra vocês verem na prática o quão que esse tanque aqui é absurdo. Com cerca de 2 minutos e 15 de partida, a gente já tava com 4.000 de dano combinado, num mapa que não é tão excelente pro tanque. E falando um pouquinho aqui sobre a dispersão e a mira da Taran, que é justamente um dos pontos fracos aqui do tanque, com a combinação de tripulação que eu passei pra vocês ali na oficina, fica bem melhor, fica com uma mira Tech Raio Laser, mas por ser um canhão soviético, muitas vezes você ainda vai errar tiros bobos, ou até mesmo você vai pegar esteiras, ou não furar os inimigos aqui a uma longa distância. Isso é um ponto um pouco complicado, porque ela precisa acertar os tiros aqui de uma maneira bem eficaz, porque quando você atira, o fator de camuflagem sobe muito, aí você toma scout. Por isso que jogar com a Taran é fundamental você entender as mecânicas aqui de camuflagem, de mobilidade, de pontos aqui para você pegar no mapa. Ela é uma TD que é fácil de você fazer dano, mas que ela é difícil de você dominar e jogar. Demanda ter uma certa experiência aqui no jogo para conduzir bem a Taran, mas se você é um novato, se você é um player iniciante, vale pegar pela oportunidade. Sempre quando esse tanque voltar, vale pegar. É uma caça-tanque extremamente pay to win, tanto que quando ela veio lançada em 2022, sofreu um hate absurdo. E pra vocês terem uma noção, na primeira vez que ela veio aqui na loja, ela veio por 22 mil de ouro. Um valor assim que é impressionante. Hoje aqui no Brasil daria algo na casa dos 400 reais. E isso nessa época era até algo mais absurdo, porque em 2022, 2021 os tanques eles iam tudo por 10, 9 mil de ouro. O tanque veio basicamente quase pelo triplo do preço aqui. E agora um tiro de habilidade que eu tive no T249 Black aqui, a uma certa distância aqui, mas que demanda você dar um lead. E pela Taran ter uma velocidade de bala de 950 metros por segundo aqui na bala P, você realmente precisa compensar bastante os tiros. E galera, saber compensar os tiros é algo que é muito importante no jogo de hoje, principalmente para as caça-tanques. Tanto que vocês estão até vendo agora outro tiro de habilidade que eu tive aqui no T249 Black em outra gameplay. Principalmente porque o tiro em movimento, o tiro a longa distância é uma das minhas principais qualidades do game. E eu sempre recomendo que vocês treinem esse fundamento no jogo de vocês. E outra dica muito interessante que equivale para Taran e para qualquer veículo que tenha as munições AP e APCR, são que essas munições elas atravessam aqui determinados pontos na batalha. Então quando você, por exemplo, está enfrentando um inimigo que está sobre uma cerca ou sobre um muro que seja destrutível, você pode atirar naquela região que vai furar, como vocês estão vendo aqui agora. E aqui mostrando mais uma vez a imprecisão da Taran, principalmente para você acertar veículos que sejam mais compactos, como o tanque leve ou tanques médios aqui, é difícil você pegar aquele clássico tiro da mira meia aberta, meia fechada. Tem que realmente parar para fechar a mira 100%. De modo que, se você estiver iniciando no jogo, às vezes não tem uma tripulação boa, sempre repliquem isso, tá? Porque quando você atira sem estar com a mira fechada, a chance de errar é de 70% a 80% aqui. E agora falando um pouquinho sobre a Taran estar por 100 milhões de prata, eu quero até saber aqui de vocês nos comentários se vocês vão ter poderio financeiro e prata suficiente para comprar a Taran. Principalmente porque eu tô achando que poucos players vão conseguir pegar ela, porque é um valor muito caro e aqui no odd é bem comum os players guardarem uma reserva boa de prata. Eu tô até deixando uma quantidade bem alta aqui na minha oficina, porque desde dezembro a game ela tá fazendo muito isso, né, de colocar tanques premiums aqui por prata. Eles lançaram, por exemplo, o 279E por 100 milhões de prata, lançaram outros tanques aqui de Tier 9, então tá sendo bem comum. E agora, pega esse blind shot que eu tive aqui na Taran inimiga, um excelente tiro aqui no escuro.
É uma das minhas principais qualidades aqui do game também. Eu consigo identificar onde os players estão, possíveis pontos. Então, por a Taran ser tão mortal nesse ponto, é sempre muito bom você pegar esses tiros. Fora a satisfação que dá, né? Principalmente quando coloca fogo ou quando dá uma Mohawk, né? Eu nunca tive essa sorte de dar um blind assim e pegar Mohawk ou fogo, mas blind por blind eu sempre acerto muito aqui. E pessoal, com essa gameplay eu quero que vocês entendam um jogo de posição da Taran, que quando você pega um ponto legal da batalha, você tem que realmente esperar os inimigos. Caça-tanque é um estilo de jogo assim que é muito mais parado do que propriamente um pesado, do que propriamente um médio, que você tem que ir pro assalto. Eu jogo muito bem com essas caça-tanques, porque eu tenho bastante paciência aqui quando eu tô jogando com essas TDs. Então eu economizo ao máximo meu HP também, tá? Outro ponto importante. E vocês já estão até vendo que eu tô com 1520 aqui de pontos de vida. Só tomei um tiro bem no comecinho. Então vale sempre muito a pena você fazer isso, porque aí você consegue puxar e usar todo o seu HP que você economizou no final da batalha, que é justamente onde está o ponto mais crucial para você ganhar ou perder a partida. Fora que ficar se expondo muito com a Taran, é sempre um risco aqui de tomar incêndio, visto que eu testei para vocês, o tanque é só tomar tiro aqui na frente do chassi ou até mesmo na lateral que você vai pegar fogo com muita facilidade. E outro ponto ainda muito engraçado que eu não citei pra vocês na oficina, que é justamente que a Taran ainda consegue fazer uma quantia legal de prata, tá? Porque você não precisa usar bala hit aqui, porque só na penetração AP já são 300mm aqui de penetração. Isso é bem interessante porque você combina fatores, né? Além do tanque ser extremamente bom, extremamente quebrado, você ainda consegue fazer uma prata. Óbvio que se você quiser ter uma quantia significativa, você tem que partir para os tanques modernos. Afinal, eles têm um ganho de prata muito maior do que o nível 10 ou o nível 8. Mas ainda tem esse fator que você vai conseguir tirar uma média de 80 mil, 100k de prata aqui por partida com a Taran. Fora que ela é uma caça-tanque e um veículo aqui, na verdade, que é muito gostoso de jogar, né? É um prazer imenso quando você cai em partidas aqui de mapa aberto, seja Prokhorov, Cashfield, porque quase ninguém te spota. Nessa gameplay a gente está sendo muito spotado por conta de província, que é um mapa curto mesmo. E com esse tiro a gente encerra essa segunda gameplay aqui em província, mostrando pra vocês que a Taran é forte até em mapas urbanos aqui, ou mapas que não sejam tão abertos, principalmente porque o tanque é muito absurdo. E a gente conseguiu pegar 8.741 de dano direto, 2.180 de dano auxiliado, mostrando pra vocês que a Taran consegue fazer realmente muito dano combinado. Então, agora vamos pra nossa parte de Nibelburg, que é mais uma gameplay excelente, de 14.000 de dano combinado. E galera, começando agora a nossa gameplay Nibelburg, um mapa que eu curto muito e que também é um mapa aberto, que dá pra demonstrar ainda mais as forças da Taran aqui, justamente porque você consegue pegar vários pontos aqui de camuflagem e a 300, 400 metros do inimigo. Então, esses mapas assim são excelentes aqui pra caça-tanque e aí ela fica realmente imbatível. Fora que é um dos mapas que eu mais curto aqui no jogo, visto que eu tive uma excelente gameplay aqui com o Mantis também no meu vídeo dos contratos, que foi muito boa também, eu consegui pegar 8 kills, mais de 8.000 de dano combinado, isso com médio nível 8. E nessa gameplay, inclusive, eu sempre faço um posicionamento aqui em Nibelburg quando eu tô nessa região aqui do sul, nessa parte aqui da direita, principalmente porque tem muitos players que vêm aqui pelo meio e também tem outros players que ficam ali na coluna do zero, fazendo com que tenha bastante oportunidade de tiro e de dano aqui nessa gameplay. E outra dica muito interessante que vale pra Taran, como qualquer outro tanque aqui do jogo, é justamente você estar em posições que o time te dê suporte, que você tenha aliados por perto. Pra TD é ainda mais fundamental, porque você sempre precisa ter uma zona de cobertura e também ter aliados para cobrir uma possível fuga, porque se 4, 5, 6 players começam a puxar numa posição e você tá isolado, você vai morrer. E o principal ponto forte de uma TD é justamente você guardar o seu HP, economizar a sua vida aqui, para você durar o máximo que você puder aqui, porque a capacidade de destruição dessas caça-tanques, ainda mais no nível 10, são sempre as principais aqui do jogo. E nessa gameplay, galera, com aproximadamente 1 minuto e 30, a gente já tava com 3.000 de dano combinado. Então, aproveitar os primeiros tiros aqui da batalha é fundamental para você já garantir uma média de dano bem alta, visto que com a Taran, com 4, 5 tirinhos, você já mantém uma média muito alta aqui de dano nas gameplays. E agora, um tiro de 1.071 de dano para mostrar para vocês a variação do dano aqui da Taran. E é muito forte, porque por mais que o tanque tenha 950 de dano alfa, consegue com muita facilidade passar de 1k de dano aqui nos tiros. E isso é muito fundamental, porque vocês têm que pensar que a maioria dos tanques aqui de Tier 9, até o Tier 10, eles têm abaixo de 2.000 de HP, de modo que você pode matar vários players com apenas 2 tiros.
Os únicos tanques que você precisa realmente encaixar 3 ou 4 tiros são os pesados aqui de nível 10, que eles têm um HP acima de 2200. Mas que você consegue com 3 tiros matar 95% dos tanques que você enfrenta, o que mostra o poder da Tara, visto que ela tem 13 e 14 segundos de load, ou seja, em 1 minuto ela pode matar um Mouse, um Type 5 ou um E100. E mostrando mais uma vez a capacidade do tanque em dar dano crítico, quebrar as esteiras. Inclusive nessa gameplay eu dei muita sorte aqui com os tiros, inclusive até aqueles que não estavam 100% com a mira fechada. Isso se dá muito por conta da minha tripulação. Para vocês terem uma noção, para colocar mais kills aqui de mira e também de reduzir a dispersão, eu sacrifico concertos. É uma manobra que é arriscada, mas que é bastante compensadora. Até porque quando alguém pega a sua esteira, você tem que imediatamente usar o seu kit grande de conserto, que é o que está aparecendo aqui com o botão X. Que aí ele vai consertar a esteira de maneira imediata. Então não compensa você ter uma skill que reduz o tempo aqui de conserto na esteira, porque você imediatamente quando alguém te traqueia você tem que consertar, porque senão você vai ficar vulnerável e aí você vai morrer. E agora um tiro que a Hutless milagrosamente bounçou. Acontece muito, por mais que a Tara tenha muita penetração aqui de você dar uns bounces, nada a ver. Isso dá muita raiva, é verdade. E mais uma vez mostrando aqui a força da torre traseira aqui na caça-tanque Taran. Principalmente porque é um estilo de jogo muito forte que te permite dar os tiros e recuar de uma maneira instantânea. Você pode ter inclusive essa manobra na Grid 15, que é muito forte também. É um tempo de recuo assim que você dá um tiro e já sai para uma zona coberta em questão de 2 ou 3 segundos, até menos do que isso. Isso permite que você não tome o tiro de volta e que você consiga sempre dar a cara e atirar, visto que o tanque tem uma camuflagem do capeta. E também essas gameplays evidenciam o quão fácil é você atingir a casa dos 5 dígitos aqui de dano com a Taran. Eu já tenho inúmeras gameplays aqui com a caça-tanque acima dos 10k de dano, porque você tem que fazer uma conta de padaria que com 10 tiros você já chega perto dos 10k de dano. Isso aqui é muito surreal porque o tanque ainda tem um reload muito insano. E por essa série de qualidades aqui com o tanque, esses fatores positivos, tornam a Taran um dos tanques mais odiados aqui do Audio Console, um dos tanques que a galera mais perde nerf aqui pro game. Principalmente porque ela tá desde 2022 sem nenhum ajuste de dano, sem nenhum nerf. E, na minha opinião, com 3 anos depois aqui do tanque ser lançado, de já vir na loja umas 6 ou 7 vezes pelo menos, dificilmente eles vão nerfar a Taran aqui. Então, pra quem estiver enfrentando, vai ter que lidar aqui. Isso é muito complicado porque com qualquer player você consegue jogar bem aqui com a Taran. E também consegue ter um dano muito absurdo, com uma camuflagem que não dá pra spotar e com uma mobilidade que dá pra você correr sempre dos pontos principais da batalha. E falando um pouquinho da batalha e do meu posicionamento aqui no Nibelburg, vocês podem notar que até agora eu não tomei nenhum tiro, principalmente porque o meu estilo de jogo com a Taran é muito precavido e muito seguro. Eu sempre tô perto de coberturas aqui com o tanque, sempre vou para pontos que eu tô a 300, 400 metros do inimigo. Esse, sem dúvidas, é um dos principais fatores que me permitem causar um dano combinado bem elevado aqui com o tanque, porque eu tô sempre guardando e economizando meus pontos de vida. E agora, mais uma vez, um bounce aqui milagreiro com o MBTB conseguiu segurar aqui da Taran. Eu não mirei tão bem nesse tiro, eu poderia ter mirado mais na parte baixa. O MBTB tem uma blindagem bem troll aqui no jogo, mas que eu consegui agora num tiro aqui bem tranquilo pegar essa T-114 bate, tentando fugir. E o dano acumulado aqui com a Taran cada vez maior e cada vez subindo. Cara, é uma coisa impressionante como que esse tanque consegue fazer dano. É algo assim que é até absurdo. Nessas gameplays, evidentemente, tanto aqui em Nibelburg quanto a primeira em Ardenas, eu tive um matchmake muito bom, né? Com poucos players aqui jogando, uma batalha muito tranquila, que eu não sofri tanta pressão, mas que eu consigo sempre entregar muitas dicas pra vocês, porque eu jogo muito bem com a Taran. Eu gosto até de jogar com essas caça-tanques, embora não seja o meu estilo de jogo favorito, eu sempre gosto de atacar, porque elas te permitem que você faça um dano muito alto aqui. E a Taran é justamente o tanque perfeito para quem é estratégico e também para quem tem um entendimento tático aqui dos mapas e dos posicionamentos. E mais um tiro em movimento aqui no BC, que eu consegui pegar a 400 metros de distância, executando bem o tempo de bala e também as mecânicas aqui de tiro. E notem, galera, eu ainda não tomei nenhum tiro e eu tô com um dano acumulado de 13k de dano. É algo assim que é até absurdo. E agora, pra fechar, um tiro em movimento com o BC também em movimento, provando que a Taran tem uma mira raio laser às vezes.
uma gameplay excelente aqui no Nibelburg de 13.000 de dano direto e 879 de dano auxiliado. A Atar é um dos tanques que eu mais queria trazer aqui no canal e foi o momento perfeito para fazer esse guia completo, entregar essas gameplays, essas dicas de alto valor para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, fica aqui comigo nos próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal e também nos que eu estou deixando relacionado aqui nessa tela final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!